Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Oi pessoal, um abraço a todo mundo, muito obrigado por estar aqui no canal. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu quero fazer um pedido também para você passar adiante, para que os cristãos estejam atentos, muito atentos em todos os lugares, cristãos de toda a confissão no Brasil e também órgãos de imprensa, que hoje têm aplaudido. Eu quero lembrar algumas coisas e quero passar o trailer de um filme que eles estão tentando filmar no Brasil, já estão filmando, e querem concretizar esse filme para colocar para rodar, colocando as pessoas debaixo dos pés do Estado, onde o Estado se torna Deus. Esse trailer que eu vou passar agora é um filme que os bolivianos já viram e que faz parte da pauta do Foro de São Paulo, e nós vamos entender em seguida o porquê que o Lula no poder, a Dilma no poder, eles queriam o controle da imprensa, pegaram a nossa querida TVE antiga e fizeram dela uma TV chapa branca para colocar no ar todos os dias os atos do governo, aí controlada pelo senhor Lula, com os artistas e jornalistas de esquerda comandado pelo senhor Franklin Martins, e vocês então vão entender essa pauta do Foro de São Paulo a partir desse trailer, que é um filme que eles estão filmando aqui no Brasil, mas que os bolivianos já viram, e eu falo em seguida. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei, que entrará em vigor em 1 ano e meio, prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Além dos líderes religiosos, advogados e jornalistas também criticam a reforma. Eles denunciam que a nova legislação acaba com a liberdade de imprensa, com possibilidade de prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Segundo o governo local, a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão de Estado. Uma associação que representa as igrejas evangélicas cobra a revogação da lei. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Bolívia, falou sobre a polêmica. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia no país que no novo Código Penal, que entrará em vigor em 1 ano e meio, no artigo 88 está criminalizando a prática religiosa. Então estamos aqui lutando, as igrejas evangélicas estão fazendo manifestações também, estão se reunindo para que esse artigo seja derogado. A evangelização não poderá ser feita e pode ser criminalizado uma pessoa que esteja evangelizando na rua, levando uma pessoa a conhecer o caminho, a conhecer o evangelho. Também as igrejas, também alguém possa denunciar uma igreja com algum tipo de mentira. Então isso pode prejudicar muito as igrejas aqui na Bolívia. Mas estamos na fé, estamos na palavra do Senhor, como disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então peço orações também para que esse artigo seja derogado e possamos seguir fazendo a obra de Deus aqui na Bolívia, como estamos fazendo pela Igreja Internacional da Graça de Deus em todo o mundo. Vocês acabaram de ver. É isso que eles estão fazendo. Quando o PT tentou o controle da mídia, e é o que eles querem, e quando eles começaram a aparelhar o país e aparelhar o Supremo Tribunal Federal, era um esquema porque eles sabiam onde queriam chegar. Agora, quando o senhor ministro Edson Fachin, petista de carteirinha, declarado, indicado, e que mentiu, pelo menos para mim, na CCJ do Senado, e vocês já viram isso,
quando ele foi ouvido para se tornar ministro e que agora aparece com essa, que não está em nenhum dos códigos no Brasil de abuso de poder religioso, não é uma tentativa, é uma coisa que é pauta do Foro de São Paulo, eles só estão cumprindo. Não existe isso em lugar nenhum. Ora, quando ele fala em abuso de poder religioso, ele podia falar em abuso de poder sindical, abuso de poder do magistério, abuso de poder do crime organizado, né, que já está dentro dos parlamentos, desde Câmara de Vereadores até o Parlamento Federal, a Câmara e o Senado Federal, não é? Estão em todos os lugares instalados com bancas de advogados, os melhores advogados, eles não ficam presos, não tem nem tornozeleira eletrônica, sai assim imediatamente que são presos. E a saber agora, por que tantos presos soltos? Tantos presos soltos para não pegar Covid e as pessoas presas dentro de casa, há todo um esquema, mas vamos falar sobre esse esquema de abuso de poder religioso. Olha, é a pauta do Foro de São Paulo, a mesma coisa que aconteceu na Bolívia, porque vocês viram lá, porque o controle da liberdade de expressão pertence ao Estado, como também o controle da liberdade religiosa pertence ao Estado. Isso dizia a nova Constituição boliviana, que faz parte do Foro de São Paulo. E o que ele está querendo com isso é que o controle da liberdade religiosa e daquilo que se fala, a criminalização da pregação do Evangelho, eu volto a afirmar, porque o comunismo só tem medo do cristianismo. O comunismo só tem medo dos cristãos, porque só nós podemos sepultá-los. Então, qual é o meio mais fácil? Nos calar. Você acha que é uma coisa fortuita prefeitos de esquerda e governadores e também os oportunistas proibir cultos, ainda que sejam pessoas com máscara a 2 metros um do outro, num templo que cabe 500 pessoas, com apenas 100 pessoas, com álcool, gel, com tudo direitinho? Não é coisa fortuita. Isso é coisa pensada. Isso é coisa do Partido Comunista, que hoje persegue e destrói igrejas já, e da forma clara, à luz do dia. É o que está acontecendo no Brasil. Esse inquérito das fake news, qual que é? É intimidar? Calar as pessoas? A nossa liberdade de expressão será cerceada e ela pertencerá ao Estado. E aí eu digo a você, se lembra que o Lula disse que, dando bem-vindo, welcome em inglês, venha, ainda bem que veio o coronavírus, para mostrar que só o Estado pode. Ele não estava falando nada de graça, é a pauta do Foro de São Paulo. O Estado é o Estado totalitário. É o Estado totalitário que acontece hoje na Venezuela, o Estado totalitário da China, o Estado totalitário de Cuba. Aliás, eu não sei o que eles vão fazer agora, quando sai a notícia de que Cuba está combatendo o vírus com cloroquina. Então é um lugar dos irmãos Castro? É uma onda dos Castros? Isso é um crime dos Castros? Ou é um crime só do Bolsonaro falar em hidróxido de cloroquina? Então, se nós, pastores, padres, os senhores da imprensa que hoje estão aplaudindo esse inquérito das fake news do senhor Alexandre de Moraes, que faz parte de um esquema, não se esqueça que o autor não é Alexandre. Alexandre é o relator. O autor do inquérito das fake news é o senhor Toffoli, que acaba de ser denunciado pelo Marcelo Odebrecht, que recebia dinheiro quando era o advogado da AGU, agora mesmo. Ele é petista, filiado ao PT, afiliado do Lula, advogado do PT, assessor e advogado de Zé Disseu, e continua advogando porque ele está em liberdade mesmo, condenado em segunda instância. Quem foi que trabalhou para que o Supremo Tribunal Federal derrubasse a prisão em segunda instância? Claro, o senhor Toffoli e os petistas que foram colocados lá. Então essa é uma pauta. O que nós vimos hoje foi o trailer de um filme que eles estão filmando no Brasil. Mas eles só colocarão esse filme para ser exibido se nós brasileiros nos acovardarmos, se pastores se acovardarem, se padres se acovardarem, ou se a imprensa de bem, advogados de bem, juízes de bem, empresários do bem se calarem e esperar essa pantomima acontecer. Olha, onde não há justiça, não há lei. Se não tem justiça, não é lei. É só escritas no papel, é só rabisco no papel. E o que acontece hoje no Brasil é que tem rabiscos no papel escrito por aqueles que não querem justiça.
O que eles estão fazendo é uma barbaridade. Então, essa história do senhor Fachin de punir mandatos, tirar mandatos, ainda em 2020, por conta de abuso religioso, é tão somente pauta do Foro de São Paulo, para calar os cristãos e fazer com que haja um triunfo do comunismo. E é preciso que haja reação. Vocês acham que é fortuito o senhor Fux, ministro Fux, vinha a público dizer que o poder moderador não são as Forças Armadas? Faz parte de uma engrenagem. Os senhores acham que é fortuito quando o senhor Celso de Mello ataca a Constituição e ataca o presidente da República? Ou os senhores acham que é fortuita a última declaração do Supremo Tribunal Federal, pela boca do ministro Gilmar Mendes, dizendo que as Forças Armadas estão fazendo parte de um genocídio? Não, ministro, não Supremo Tribunal Federal. O genocídio está sendo feito por governadores. O genocídio está sendo feito por prefeitos, esquerdistas. E aí eu vou falar. Essa gente de esquerda, que nós, voluntariamente, com o nosso voto, colocamos eles no pedestal, no poder, onde eles estão hoje, onde os governadores oportunistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de outros estados que seguem a mesma toada, que cantam a mesma música desses governadores do Nordeste, desse consórcio do Nordeste que já desviou tanto dinheiro. Pois é, não é fortuito, não é de graça, faz parte de uma engrenagem. E aí as Forças Armadas atacadas é para ver se há reação. E as Forças Armadas reagiu com uma carta do ministro da Defesa assinado pelos comandantes militares, mas eu acho que é muito pouco para um país que tem o artigo 142, que faz das Forças Armadas o poder moderador. Passaram de todos os limites. Por isso, eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: nós estamos indo para um processo eleitoral. Não se intimide. A proposta de Fachin é intimidadora. Esse é o papel deles nesse momento. Se não houver uma reação das Forças Armadas muito dura, então eles estão convictos de que ninguém os enfrentará, de que eles são realmente o poder absoluto e totalitário no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, cabe a mim e a você entender que onde não tem justiça, não tem lei. E o que eles têm feito é apenas rabisco no papel, porque não há justiça. Então é preciso que nós reajamos, é preciso que nós levantemos a nossa cabeça. Esses ataques fortuitos ao presidente da República, aliás, essa médica aqui do Espírito Santo, que encenou para o Brasil, se ela queria ficar famosa, ficou famosíssima, dizendo que quer ver Jair Bolsonaro entubado e morto. Depois ela faz um pedido de desculpa meia boca, dizendo que ela não concorda com o presidente está tratando com essa epidemia. Pois é. O presidente está tratando no seu papel, liberando dinheiro para os estados. Não deixou nenhum estado, inclusive o estado da senhora, o estado onde a senhora vive e eu vivo, recebeu muito dinheiro do governo federal. As prefeituras é o papel, porque o papel principal do presidente da República foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte de todo esse esquema do Foro de São Paulo e dado para governadores e responsáveis e prefeitos. Se tiver que cobrar alguma coisa, se está achando ruim a condução, então cobre do seu governador, médica, doutora. Está achando ruim a condução? Cobre do prefeito do seu município, não sei onde a senhora vive. Assim é com todos os brasileiros. Saibamos nós que somos conservadores, saibamos nós que somos cristãos, que não é hora de enrolar as bandeiras nem de baixar as armas, é hora de enfrentar toda essa armação, porque o que a Bolívia passou é simplesmente um trailer daquilo que estão filmando no Brasil para, de repente, estrear como um filme, mas nós temos que impedir lutando. Que Deus nos ajude. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.